Eu vou começar pelo pior momento. Não pela briga, não pelo grito, mas pelo som do portão travando na minha cara. Clique. Eletrônico, frio, final. Estava chovendo daquele jeito que só chove em março, aquela chuva grossa que encharca em segundos. Eu batia no portão de ferro, o portão que eu paguei, 8.700 ares com instalação, e Rodrigo me olhava da janela da sala. Meu genro, o marido da minha filha. Ele não desviava o olhar. Só ficava ali, de braços cruzados, com aquele meio sorriso que eu já conhecia, mas fingia não ver. A água escorria pelo meu cabelo, entrava pela gola da blusa. Minha bolsa estava dentro. Meu celular, dentro. A chave reserva, dentro. Eu estava ali, na calçada, com a roupa do corpo e uma humilhação tão grande que nem cabia no peito. Rodrigo, abre essa porra! Eu gritei e a voz saiu rachada, molhada de chuva e de raiva. Ele só virou as costas. Júlia, minha filha, nem apareceu. Sabe o que dói mais? Não é a chuva, não é o frio. É perceber que você criou, amou, deu tudo, e a pessoa escolhe ficar do lado de quem te humilha. A briga tinha sido por causa de dinheiro. Eu sei, eu sei. Todo mundo diz, não se mete em dinheiro de casal. Mas quando o casal te deve 45.000 reais e você vê eles trocando de carro, comprando TV nova, viajando pra praia, você fica quieta? Eu perguntei. Na frente dos meus netos. Talvez tenha sido erro. Mas mentira não foi. E o Rodrigo explodiu. A senhora não manda mais nada aqui, Vera. Essa casa é nossa agora. Eu gelei, porque, tecnicamente, ele tinha razão. 3 anos atrás, eu coloquei a casa no nome da Júlia. Meu contador disse que era planejamento tributário, que eu economizaria imposto, que era seguro porque era minha filha. E eu confiei. Confiei que sangue do meu sangue nunca ia me botar para fora da casa que eu construí tijolo por tijolo. Mas ali, encharcada, com o portão trancado e o Rodrigo me olhando como se eu fosse um cachorro de rua, eu entendi. Eu não tinha mais casa. Tinha uma filha que escolheu um homem. E tinha uma porta fechada. Minha garganta apertou daquele jeito, sabe? Quando o choro vem, mas você segura porque se começar não para mais. Minhas mãos tremiam, de frio, de raiva, de medo. 62 anos e eu estava ali feito criança perdida. Foi quando vi a cortina do número 47 se mexer. A casa do Mário. Mário era o vizinho que eu só cumprimentava. 3 anos morando na mesma rua, e nossa conversa mais longa tinha sido sobre a coleta de lixo. Homem sério, sempre sozinho, cabelo grisalho bem penteado, educado, mas distante. A janela dele abriu. Dona Vera? A voz dele era baixa, cuidadosa. A senhora tá bem? Eu não respondi. Por que não? Eu não estava bem. Estava destruída. Entra pela lateral da minha casa. Tem uma passagem. Ninguém precisa saber. Eu olhei para ele. Olhei para o portão. Olhei para a janela onde o Rodrigo tinha estado. E aceitei. Porque quando você perde a dignidade, qualquer mão estendida parece salvação. Eu não sabia, ainda, que algumas mãos a gente não devia segurar. Se você já sentiu que sua própria família te virou as costas, se inscreve no canal. Essa história vai longe e você precisa ver até onde a traição pode chegar. Entrei pela casa do Mário pingando água no piso dele. Ele trouxe uma toalha, um cobertor, falou baixo, respeitoso. A casa era limpa, organizada demais. Mas tinha algo estranho. Na parede da sala, pregadas com alfinetes, tinha plantas. Não plantas de vaso, plantas de terreno, mapas, fotos aéreas do bairro todo, pastas empilhadas na estante com etiquetas. E numa delas eu li o nome. Família Santos, meu sobrenome. Mas o que mais me arrepiou foi quando ele disse, servindo chá quente, com aquele tom paternal. Às vezes a gente precisa repensar, né, Dona Vera? Quem realmente merece nosso patrimônio. Como ele sabia que eu tinha patrimônio? Segurei a xícara de chá com as 2 mãos.
Ainda tremia, mas agora não era só de frio. Mário estava sentado na poltrona em frente, pernas cruzadas, aquela calma de quem tem o controle da situação. Ele usava uma camisa social bege, bem passada, e tinha uma aliança de ouro no dedo. Aliança de viúvo, eu achava. Nunca vi mulher nem filho ali. O chá é de camomila, ele disse. Acalma. Eu bebi, porque meu corpo estava pedindo qualquer coisa quente, qualquer coisa que parasse aquele tremor nas pernas. Obrigada, murmurei. A voz saiu fraca. Eu odiava estar fraca. Ele sorriu. Não era um sorriso largo, era pequeno, quase triste. Eu sei como é, Dona Vera. Família. Às vezes a gente acha que sangue é garantia, mas não é. Levantei os olhos. Ele estava me estudando, não com maldade, com interesse, como quem avalia. O senhor trabalha com o quê? Perguntei, tentando parecer casual. Mas meu olhar já tinha voltado para as plantas na parede. Aquilo não era hobby, era trabalho. Ah, eu era corretor de imóveis, aposentado agora. Mas sabe como é? A gente nunca deixa de acompanhar o mercado. Ele apontou para os mapas com orgulho. Conheço cada casa dessa região, cada histórico de venda, cada família. Cada família. Engoli seco. O chá desceu quente demais, queimou a garganta. É um hobby interessante, falei, forçando um sorriso. Não é hobby, é conhecimento. Ele se levantou, foi até a estante. Pegou uma das pastas. A pasta. Família Santos. Meu estômago revirou. Ele não abriu. Só segurou, passou a mão na capa como quem acaricia algo valioso. A senhora mora sozinha naquela casa há quanto tempo? 15 anos, desde que meu marido morreu. E colocou no nome da filha há 3 anos? Eu gelei. Como ele sabia disso? Vi minha mão tremer de novo. Coloquei a xícara na mesinha porque ia derrubar. Como o senhor sabe disso? A voz saiu mais dura do que eu queria. Ele levantou as mãos, gesto de paz. Calma, Dona Vera. Eu trabalho com imóveis faz 40 anos. A gente fica sabendo das transferências, dos registros. É público, não é espionagem. Ele deu uma risada curta. É que eu gosto de entender o bairro, as dinâmicas, quem cuida, quem abandona, quem se aproveita. Ele falou, se aproveita, olhando direto nos meus olhos, e continuou. Seu genro, o Rodrigo, ele trabalha com imóveis também, não trabalha? Meu sangue congelou. Trabalha, mas como o senhor sabe? Eu conheci ele, numa imobiliária, uns 6 meses atrás, rapaz esperto, ambicioso. Pausa. Talvez ambicioso demais. Ele colocou a pasta de volta na estante. Devagar. Como quem planta uma bomba e se afasta. Meus pensamentos dispararam. 6 meses atrás. A briga de hoje não foi explosão. Foi pretexto. O senhor conversou com ele? Conversei. Sobre mercado, oportunidades. Ele voltou para a poltrona. Mas não vim aqui para falar mal de ninguém, Dona Vera. Vim oferecer ajuda. Ajuda? Eu perdi minha família por causa de herança. A voz dele ficou mais baixa, mais pesada. Meus filhos brigaram. Eu fiquei sozinho. Ninguém ganhou nada. Só advogado. Ele me olhou com uma intensidade estranha. Por isso eu sei. A senhora precisa proteger o que é seu, antes que vire guerra. Ele se inclinou para frente. Eu posso mediar, conversar com eles, organizar a situação, tenho experiência com conflitos familiares. Eu deveria ter levantado e saído, mas eu estava cansada, molhada, humilhada, e ele parecia saber exatamente o que dizer. Amanhã eu volto para casa, falei, a voz mais firme. Tenho chave reserva com a Dona Lúcia. Ótimo. Mas pensa no que eu disse. Às vezes um terceiro, alguém neutro, consegue acalmar os ânimos. Ele pegou uma carteira de couro da mesinha de canto. Tirou um cartão. Mário Andrade, Lima Cresci, 12.487 SP,
consultoria imobiliária e patrimonial. O cartão era real, profissional, tinha até site. Se precisar, é só ligar. Peguei o cartão. As pontas dos meus dedos ainda estavam geladas. Quando saí daquela casa, a chuva tinha parado. A rua cheirava a terra molhada e asfalto quente. Atravessei devagar, olhei para o portão da minha casa, ainda trancado. Mas agora, além de raiva, eu sentia outra coisa. Medo. Porque Mário sabia demais. E Rodrigo? Rodrigo tinha conversado com ele 6 meses atrás. 6 meses antes de me trancar na chuva. Isso não foi acaso. E se aquele portão fechado fosse só o começo de um plano que já estava rodando faz tempo? No dia seguinte, acordei com o corpo doendo. Não era só a chuva. Era aquela dor de quem dormiu mal, de quem passou a noite revirando pensamentos. Fui até a casa da dona Lúcia às 7 da manhã. Ela já estava acordada, regando as plantas da varanda. Quando me viu, arregalou os olhos. Vera, que houve ontem? Vi aquele auê todo. Depois eu conto, Lúcia. Só vim pegar a chave reserva. Ela entrou, voltou com a chave no chaveirinho de crochê que ela mesma tinha feito. Me entregou com aquele olhar de quem quer perguntar, mas não vai. Se precisar de alguma coisa, obrigada. Voltei para casa com o coração batendo descompassado. Coloquei a chave na fechadura. Girei, entrei. A casa estava em silêncio. Júlia e Rodrigo tinham saído. Provavelmente levaram as crianças para a escola. A sala estava do jeito que eu deixei antes da briga. Almofadas tortas no sofá, copo de suco pela metade na mesa. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era nada óbvio. Era uma sensação. Como quando você sabe que alguém mexeu nas suas coisas, mesmo que tudo esteja no lugar. Fui pro quarto. Troquei de roupa. Calcei uma sandália confortável. Passei um café. Sentei na mesa da cozinha e deixei a xícara esquentar as mãos enquanto tentava organizar a cabeça. Foi quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Mário. Meu estômago embrulhou. Abri a porta devagar, só uma fresta. Bom dia, dona Vera. Desculpa incomodar logo cedo. Ele estava impecável. Camisa branca, calça social, pasta de couro debaixo do braço, parecia um consultor financeiro indo para a reunião. Bom dia, respondi seca. Eu vim trazer uma proposta. Pensei a noite toda. Acho que posso ajudar a resolver isso entre a senhora e sua filha. Não precisa, Mário. Eu vou resolver sozinha. Eu sei que a senhora é forte, mas às vezes, dona Vera... Ele deu um passo, apoiou a mão no batente da porta. Não invadindo, só presente. A gente precisa de alguém que olha de fora. Sem emoção. Eu entendo de conflitos familiares. Eu vivi isso. Ele baixou o olhar, e quando voltou a me encarar, tinha lágrimas nos cantos dos olhos. Meus 2 filhos brigaram pela minha casa quando a mãe deles morreu. Eu tentei ser justo, dividi tudo certinho, mas eles queriam mais. Sempre mais. A voz dele tremeu. Hoje, nenhum dos 2 fala comigo. Perdi minha família por causa de papel, dona Vera. Por causa de escritura. Aquilo me pegou, porque eu sabia como era. A dor de sentir que o que você construiu virou objeto de disputa. Respirei fundo. Entra. Ele entrou. Sentou no sofá. Abriu a pasta. Olha, eu trouxe uns documentos. Só para a senhora ver que eu sou sério. Ele tirou uma carteira profissional. Cresci válido até 2027. Tirou um comprovante de residência, um histórico de transações imobiliárias. Tudo oficial. Eu trabalho como consultor agora. Ajudo famílias a reorganizar patrimônio, sem briga, sem processo. Ele me olhou. Posso marcar um jantar aqui, com a Júlia e o Rodrigo. Neutro. Eu mediei. A gente conversa com calma. Não sei se eles vão aceitar, falei, cruzando os braços. Rodrigo vai, eu garanto. A forma como ele disse aquilo, com tanta certeza... Por que o senhor tem tanta certeza? Porque ele é esperto. E gente esperta sabe quando tem alguém que pode ajudar a sair de uma situação complicada. Ele guardou os papéis. Além disso, dona Vera,
A senhora já pensou em fazer um testamento em vida? Ou uma doação com cláusula de usufruto? Assim a senhora protege seus direitos, mas mantém a paz. Testamento em vida. Usufruto. Palavras que eu não entendia direito, mas que soavam profissionais, seguras. Deixa eu pensar, falei. Claro, sem pressão. Ele se levantou. Mas se a senhora topar o jantar, eu organizo tudo. Trago até uma garrafa de vinho. A gente precisa tirar o peso da situação, sabe? Ele sorriu. Aquele sorriso que parecia genuíno, mas que agora, olhando de perto, tinha algo estudado. Quando ele saiu, peguei o celular. Liguei para Júlia. Ela atendeu no terceiro toque. A voz estava baixa, tensa. Mãe. Júlia, a gente precisa conversar. Silêncio. Eu sei que a gente errou ontem. O Rodrigo, ele exagerou. Exagerou? Minha voz subiu. Júlia, ele me trancou na chuva. Na chuva. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas você também não precisava falar de dinheiro na frente das crianças. Isso mexe com ele. Fechei os olhos. Respirei. Eu quero fazer um jantar. Aqui. Amanhã à noite. Eu, você, o Rodrigo. Mãe, não sei se... E o Mário, o vizinho. Ele vai mediar. Pausa longa. O Mário? A voz dela mudou. Ficou estranha. Como assim? Ele se ofereceu para ajudar. Ele entende dessas coisas. Outro silêncio. Mas dessa vez eu ouvi um sussurro abafado no fundo. Como se ela tivesse tampado o celular e falado com alguém. Quando voltou, a voz estava diferente, mais leve. Tá bom, mãe. A gente vai. Desliguei. Fiquei olhando para o celular na minha mão. E uma sensação ruim subiu pelo peito. Porque Júlia não perguntou quem era o Mário. Ela já sabia. Como minha filha já conhecia um homem que eu mal cumprimentava. Passei o dia seguinte limpando a casa. Não porque estava suja, mas porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos. Tirar o pó, arrumar as almofadas, passar pano no chão. Qualquer coisa para não ficar pensando. Mas pensava. Júlia conhecia o Mário. Eu tinha certeza agora. Aquele silêncio no telefone, aquele sussurro abafado, ela tinha consultado alguém. Provavelmente o Rodrigo. E ele deve ter dito: pode ir, o Mário é gente boa. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Mário, pontual. Terno cinza, uma garrafa de vinho na mão, sorriso educado. Boa noite, dona Vera. Trouxe um Malbec, presente de um cliente antigo. Achei que combinava com a ocasião. Eu olhei para a garrafa. Rótulo bonito, papel importado. Devia custar uns 180, 200. Não precisava, falei, pegando a garrafa. Precisava sim. A gente está construindo pontes hoje. Ele entrou, olhou em volta como se avaliasse a casa. Não com desrespeito, com aquele olhar técnico de corretor. Teto, parede, piso, calculando o valor. Casa boa, bem localizada, deve valer uns $520 mil hoje. Fácil. Não respondi. Fui para a cozinha, coloquei a garrafa na geladeira. Meia hora depois, Júlia e Rodrigo chegaram. Júlia me abraçou, rápido, mecânico, como quem cumpre protocolo. Rodrigo estendeu a mão. Boa noite, sogra. Apertei. A mão dele estava quente, firme. Ele usava uma camisa polo azul marinho, bem passada. Tinha feito a barba. Parecia um executivo indo para a reunião de negócios. Não parecia um homem que tinha me humilhado 2 dias atrás. Sentamos na sala. Mário assumiu o controle com aquela naturalidade de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Bom, vamos começar pelo óbvio. Todo mundo aqui se ama. Ninguém quer guerra. O que aconteceu foi um mal-entendido emocional. Júlia assentiu, rápido demais. Rodrigo olhou para mim. Sogra, eu reconheço que exagerei. O calor do momento, a senhora sabe como é. Eu sei como é ser trancada na chuva, respondi, seca. Silêncio. Mário interveio, voz calma. E é exatamente por isso que estamos aqui, para evitar que emoções virem ações que a gente se arrepende. Ele olhou para o Rodrigo.
Conta para ela sobre a situação financeira de vocês. Rodrigo baixou os olhos. Passou a mão no cabelo. A gente tá apertado, sogra. O negócio de locação não decolou. A gente investiu 95 mil em reforma de imóveis para alugar, mas a inadimplência tá comendo tudo. Temos 3 inquilinos que não pagam faz meses. Júlia completou, voz baixa. A gente tá devendo 18 mil reais no cartão, e o colégio das crianças subiu, tá 2.400 reais por mês, cada. Eu senti o peito apertar. Não era por dó, era por raiva. Porque eles deviam 45 mil para mim. E nunca mencionaram que estavam quebrados. E o carro novo? Perguntei. Rodrigo suspirou. Foi financiado. A gente precisava dar uma imagem melhor para os clientes. Corretor que anda de carro velho não passa credibilidade. Imagem. Credibilidade. Enquanto eu levei 6 meses para comprar uma geladeira. Mário se inclinou para frente, olhando para mim. Dona Vera, o que eu vou sugerir agora é pouco ortodoxo, mas funciona. Ele fez uma pausa. Que tal a senhora fazer uma doação em vida dessa casa para Júlia, de forma oficial, com tudo registrado? Júlia arregalou os olhos. Mário, espera, deixa eu terminar. Ele olhou para mim. A casa já está no nome dela, mas a escritura ainda tem brechas. Fazendo uma doação formal, com cláusula de usufruto vitalício, a senhora garante que pode morar aqui até o fim da vida. E, de quebra, economiza 78 mil reais de imposto quando a senhora... Bem, quando chegar a hora. Ele falou quando chegar a hora, olhando direto nos meus olhos, como se minha morte fosse uma questão administrativa. Além disso, continuou Mário, demonstra confiança. Mostra para Júlia e para o Rodrigo que a senhora acredita neles. Júlia me olhou, olhos brilhando. Mãe, eu prometo que a gente vai cuidar da senhora. Sempre. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. A gente só quer paz, sogra, e ter certeza de que tudo está organizado. Mário serviu o vinho. Me entregou uma taça. Pensa com calma, dona Vera. Não precisa decidir hoje. Eu peguei a taça. O vinho estava gelado, suave, mas minha garganta estava fechada. Porque enquanto Mário falava, enquanto Júlia me olhava com aqueles olhos de filha carente, eu vi uma coisa. Um olhar. Rápido. Quase imperceptível. Rodrigo olhou para Mário. E Mário deu um aceno mínimo com a cabeça. Como quem confirma. Tá indo bem. Como quem já tinha ensaiado aquilo antes. Bebi o vinho. Fingi que não vi. Mas vi. E uma certeza gelada tomou conta de mim. Esse jantar não era mediação. Era teatro. E eu era a única que não tinha lido o roteiro. 3 dias depois, Mário apareceu de novo. Dessa vez com companhia. Eram 10 da manhã. Eu estava tomando café, ainda de roupão, cabelo preso num coque bagunçado. A campainha tocou e quando abri a porta, levei um susto. Mário. E ao lado dele, uma mulher. Alta, uns 40 e poucos anos, tailleur cinza impecável, pasta executiva, salto fino, cabelo liso preso num rabo de cavalo baixo, brinco discreto. Maquiagem leve, mas profissional. Ela sorriu. Bom dia, a senhora é a dona Vera? Meu nome é Patrícia Salles, sou advogada. Olhei para Mário. Eu não chamei advogado. Ele levantou as mãos, gesto apaziguador. Eu sei, dona Vera, mas depois do jantar eu pensei, se a senhora vai realmente fazer a doação com usufruto, precisa estar tudo certinho. Documentação impecável, e a Patrícia é especialista nisso. É amiga minha de anos. Pensei em facilitar para a senhora. Patrícia estendeu um cartão. Doutora Patrícia Salles, OAB, SP, 189.473. Direito de Família e Sucessões, AV, Paulista, 1578, 9º andar. Peguei o cartão. Era real. Pesado. Papel de qualidade. Posso entrar? Não vai demorar. Só queria explicar os trâmites. Hesitei, mas eles já estavam ali. E eu estava cansada de brigar. Entra. Sentamos na mesa da cozinha. Patrícia abriu a pasta, tirou documentos impressos. Tudo organizado,
com post-its coloridos marcando onde eu deveria assinar. Olha, dona Vera, o processo é simples. A senhora faz uma escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício. Isso significa: a casa passa oficialmente para o nome da sua filha, mas a senhora tem direito de morar aqui, receber aluguéis se alugar, vender se quiser, tudo. Até a morte. Ela falava rápido, segura, conhecia cada vírgula. E a vantagem fiscal é brutal. Se a senhora morrer sem fazer isso, sua filha vai pagar ITCMD, que hoje está em 4% sobre o valor do imóvel. Numa casa de 520 mil reais dá uns 20.800 reais. Mas se a doação for em vida, vocês pagam só as custas do cartório, uns 4.200 reais. Economia de 16.600 reais. Os números dançavam na minha cabeça. Mário completou. Fora que resolve a questão emocional. A Júlia fica tranquila. O Rodrigo para de pressionar e a senhora mantém o controle. Patrícia pegou uma caneta cara, daquelas de metal, e colocou em cima dos documentos. Se a senhora quiser, eu levo hoje para o cartório. Agendar a escritura para a semana que vem. Rápido, indolor. Quanto custa? Meus honorários são 3.500 reais, mas como o Mário é amigo, faço por 2.800, à vista, claro. Eu olhei para os papéis, tudo tão bonito, tão profissional. Eu preciso pensar. Claro, sem pressão. Patrícia sorriu. Mas não demore muito. Semana que vem tem feriado, os cartórios ficam parados. Se deixar para depois, empurra para final de abril. Ela se levantou. Mário também. A gente deixa os documentos aqui para a senhora ler com calma. Qualquer dúvida, meu celular tá no cartão. Eles foram em direção à porta. Foi quando Patrícia parou. Posso usar seu banheiro, dona Vera? Tô estourando. Claro, é no corredor, primeira porta. Ela entrou. Mário ficou na sala, mexendo no celular. E eu fui pegar água na cozinha. Mas alguma coisa me puxou de volta. Silenciosamente cheguei perto do corredor. Patrícia estava no banheiro, porta entreaberta. Eu ouvi a voz dela. Baixa, mas clara. Ela estava ao telefone. Sim, é a terceira esse ano. O modelo funciona. Não, ela vai assinar. Tá madura para colheita. Meu sangue congelou. Ele já plantou tudo direitinho. Agora é só... Sim, exatamente. 60-40 como sempre. Ela deu descarga. Abriu a torneira. Corri de volta para a cozinha. Quando ela saiu, eu estava fingindo mexer no açucareiro. Obrigada, dona Vera. Ela sorriu. Dentes brancos, perfeitos. Quando eles saíram, fechei a porta devagar. Minhas mãos tremiam. Terceira esse ano. O modelo funciona. 60-40. Fui até a mesa. Peguei a pasta que Patrícia tinha deixado. Folheei os documentos. Tudo parecia correto. Mas no fundo da pasta, dobrado, tinha um papel diferente. Tirei. Era uma lista, manuscrita, com nomes. Mercês Oliveira. Concluído, João Ferreira. Concluído, Lúcia Mendes. Em andamento. Meu coração parou. Lúcia. Dona Lúcia, minha vizinha. A que tinha me emprestado a chave. Peguei o celular. Disquei para ela. Chamou, chamou, chamou. Ninguém atendeu. Calcei um chinelo. Atravessei a rua. Toquei a campainha da casa dela. Silêncio. Toquei de novo. A porta abriu. Mas não era Dona Lúcia. Era Mário. Ele estava sem o paletó. Mangas arregaçadas. Como se estivesse em casa. Dona Vera? Algum problema? Minha boca secou. Eu vim falar com a Dona Lúcia. Ah, ela saiu com a filha. Foram resolver umas coisas no cartório. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora eu via pelo que era. Não era gentileza. Era posse. E se Dona Lúcia não estivesse resolvendo coisas, mas sendo resolvida? Voltei para casa com as pernas bambas. Tranquei a porta, encostei nela, respirei fundo 3 vezes. Mário estava na casa da Dona Lúcia, dentro da casa dela, como se fosse dele. Fui até a janela da sala, espiei pela cortina. A casa dela, do outro lado da rua, parecia normal. Plantas na varanda. Portão fechado.
Mas agora eu sabia. Tinha um predador lá dentro. Peguei o celular, liguei de novo para Lúcia. Nada. Mandei mensagem. Lúcia, tá tudo bem? Me liga quando puder. Sentei no sofá. Olhei para os documentos que Patrícia tinha deixado. Peguei de novo aquela lista manuscrita. Mercedes Oliveira, concluído, João Ferreira, concluído, Lúcia Mendes, em andamento, e embaixo, escrito a lápis, quase apagado, Vera Santos, fase final. Fase final, como se eu fosse um projeto, uma meta a ser batida. Minha garganta ardeu. Não era só raiva, era vergonha. Vergonha de ter acreditado, de ter aberto a porta, de ter tomado chá na casa daquele homem enquanto ele estudava como me desmontar. Peguei o telefone, liguei para Júlia. Ela atendeu no primeiro toque, voz apressada. Mãe, não posso falar agora. Tô no salão. Júlia, eu preciso. Mãe, sério. Depois eu ligo. Júlia. Silêncio. Respirei fundo. Você conhecia o Mário antes daquela noite? Pausa longa. Muito longa. Mãe, do que você tá falando? Responde. O Rodrigo conhecia. Do mercado imobiliário. Eles se cruzaram algumas vezes. Algumas vezes ou 6 meses de conversas? Outra pausa. Como você sabe disso? Meu coração afundou, porque ela não negou. Ela só perguntou como eu descobri. Júlia, vocês planejaram isso? Planejaram o quê? Mãe, você tá ficando paranoica. Me trancaram na chuva. O vizinho bondoso apareceu, a advogada amiga, tudo certinho, tudo na hora certa. Mãe, ninguém planejou nada. Você tá inventando coisa. Mas a voz dela estava diferente, aguda, nervosa. Júlia, olha pra mim. Eu sou sua mãe. Eu te dei essa casa porque confiei. E agora, vocês estão me empurrando para assinar uma doação. Porque é o certo. Mãe, a gente tá tentando proteger você, organizar as coisas antes que vire bagunça. Proteger eu ou proteger vocês? Ela desligou na minha cara. Fiquei olhando pro celular, mão tremendo. Não liguei de volta, porque eu já sabia a resposta. Na semana seguinte, assinei a doação. Não porque quis, mas porque estava exausta, exausta de brigar, de desconfiar, de me sentir louca. Patrícia marcou tudo, cartório às 14h. Ela, eu, Júlia e Rodrigo. Mário não foi. Para não constranger, ele disse. Sentei na frente do tabelião. Um homem de uns 50 anos, barriga saliente, óculos de grau grosso. Ele leu a escritura em voz monótona. Doação com cláusula de usufruto vitalício em favor da doadora, Vera Cristina Santos, permanecendo a mesma com direito de habitação, uso e fruição do imóvel até seu falecimento. Júlia segurou minha mão. Obrigada, mãe. Isso significa muito. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que agora eu via como máscara. Assinei. 3 vias, reconhecidas em cartório. Saímos. Patrícia me abraçou. Pronto, dona Vera. Agora tá tudo protegido. A senhora fez a coisa certa. Paguei os 2.800 dela, em dinheiro. Notas que eu tinha guardado numa lata no armário. Quando voltei para casa sozinha, Júlia tinha compromisso. Sentei na sala. Olhei em volta. Era minha casa, mas já não parecia. E aí, Sikona? 2 semanas depois, as coisas começaram a mudar. Pequenas coisas, sutis. Rodrigo apareceu com um arquiteto. Só para dar uma olhada, sogra. Pensar em reformas futuras. Júlia ligou perguntando se eu podia ficar com as crianças final de semana que vem, porque a gente vai viajar. Viajar. Com que dinheiro se estavam quebrados? Uma tarde, Rodrigo trouxe um marceneiro. A gente vai fazer um closet no quarto, sogra. Ampliar, aproveitar melhor o espaço. No meu quarto, ele deu risada. Risada leve, como se eu tivesse feito uma piada. Tecnicamente, sogra, agora é nosso quarto, mas a senhora não precisa se preocupar. O usufruto tá garantido. Aquilo cortou, como vidro. Nossa casa, nosso quarto, nossa decisão.
À noite, deitada na cama que eu e meu falecido marido compramos há 22 anos, eu olhei para o teto e chorei. Chorei porque tinha perdido mais do que a escritura. Tinha perdido minha segurança. Tinha perdido o direito de dizer não. Tinha perdido a sensação de que aquele espaço era meu. E a dor não era só material, era existencial. Porque quando você entrega sua casa, você entrega seu território, seu lugar no mundo. E agora, naquele quarto, naquela sala, naquela cozinha onde passei café por 15 anos, eu era visitante. Na manhã seguinte, olhei pela janela e vi Mário entrando na casa da Dona Lúcia, de novo. Dessa vez com uma pasta debaixo do braço e uma chave na mão. Chave da casa dela. Vesti um casaco. Atravessei a rua. Toquei a campainha. Mário abriu, surpreso, mas controlado. Dona Vera? Cadê a Lúcia? Ela está com a filha. Mudou-se temporariamente. Temporariamente? Ela doou a casa para a filha. Achou melhor morar junto com a família. Mais seguro na idade dela, né? Ele sorriu. E eu entendi tudo. Dona Lúcia era eu, 2 semanas na frente. E eu estava vendo o meu futuro. Voltei para casa como quem volta de um velório. Porque era isso. Dona Lúcia tinha morrido, não fisicamente, mas socialmente. Tinha sido apagada da própria casa e eu estava no mesmo caminho. Mas dessa vez, alguma coisa dentro de mim endureceu. Não era mais medo. Era raiva. Raiva fria, calculada. Se eles tinham um plano, eu precisava de um também. Só que diferente. Silencioso. Baum! No dia seguinte, fui até a padaria da esquina. Seu Toninho, o dono, estava no caixa como sempre. Barrigudo, avental manchado de farinha, sorriso largo. Dona Vera, quanto tempo! Pensei que tinha mudado de padaria. Imagina, Toninho. Só estava meio ocupada. Pedi um café e um pão na chapa. Sentei no banquinho perto do balcão. Era 8 da manhã. Movimento fraco. 2 senhoras conversando no canto, um menino comprando bala. E aí, como vão as coisas? Toninho perguntou, enquanto passava a manteiga. Vão. Pausa. Você conhece o Mário? Da Casa 47? Ele franziu a testa. Conheço. Aquele senhor de cabelo grisalho, sempre arrumado? Esse mesmo. Toninho baixou a voz, inclinou-se no balcão. Esse cara é estranho, viu? Meu coração acelerou. Estranho como? Fica sempre de olho nas pessoas, conversa com todo mundo, mas sabe quando você sente que o cara tá pescando informação? Sei. Pois é. Esses meses aí, ele apareceu muito por aqui, sempre com gente diferente. Semana passada tava com a dona Mercês, aquela do número 12. Antes, com o seu João, aquele viúvo do sobrado amarelo. Mercês, João. Os nomes da lista. E eles ainda moram nas casas deles? Perguntei, tentando parecer casual. Toninho balançou a cabeça. Nenhum dos dois. A Mercês foi morar com a filha. O João vendeu a casa e foi para um apartamento pequenininho em Guarulhos. Até comentei com a patroa. Que estranho, né? Gente que morou a vida inteira aqui, de repente some. Ele suspirou. Mas vai entender, né? Velhice é complicada. Não era velhice. Era predação. Terminei o café. Paguei. Antes de sair, perguntei. Toninho, você sabe onde a Mercês mora agora? Ele anotou num guardanapo. Rua das Acácias, 230, apartamento 12. A filha dela comprou lá faz uns 2 anos. Fui até lá de ônibus. 40 minutos no trânsito, cheiro de diesel, gente empurrando. Desci na Avenida das Nações, caminhei 3 quarteirões. O prédio era simples. Pintura descascada, interfone velho. Toquei o 12. Uma voz de mulher atendeu. Quem é? Meu nome é Vera. Eu vim falar com a dona Mercês. É sobre o Mário. Silêncio longo. Depois um zumbido. O portão abriu. Subi de escada. 3º andar. Porta entreaberta. Uma mulher de uns 40 anos me recebeu. Olhos fundos, cansados. A senhora é vizinha dela?
Era. Ela ainda mora na mesma rua que eu. A mulher balançou a cabeça, cansada. Entre. O apartamento era minúsculo. Sala e quarto num espaço só, cozinha americana grudada, cheiro de café requentado e roupa guardada. No canto, numa cadeira de balanço perto da janela, estava Dona Mercês. Cabelos brancos, costas curvadas, mãos finas segurando um terço. Quando me viu, os olhos dela se encheram d'água. Você também? Ela sussurrou. Sentei na cadeira ao lado dela. Peguei a mão dela. Estava gelada. Me conta o que aconteceu, Mercês. Ela respirou fundo. A voz saiu trêmula, mas clara. Ele apareceu depois que meu marido morreu. Gentil, educado. Disse que podia me ajudar a organizar as coisas. Eu estava tão perdida, tão sozinha. A filha dela cruzou os braços, encostou na parede. Olhava para a mãe com uma mistura de raiva e culpa. Mercês continuou. Ele trouxe uma advogada, falou que se eu doasse a casa para minha filha, ia economizar imposto. Que era o melhor para ela. E você doou. Doei. Ela limpou os olhos. 2 meses depois, minha filha disse que ia vender a casa, que precisava do dinheiro. Eu falei, mas eu moro lá. Ela disse, mãe, agora é meu. Você pode vir morar comigo. A filha baixou os olhos, envergonhada. Eu não queria, mas a gente estava com dívida, mãe. E o Rodrigo, ele disse que... Parei de respirar. Rodrigo? A filha engoliu seco. O marido da Júlia, ele é corretor. Foi ele que vendeu a casa da minha mãe. Disse que tinha comprador. 480 mil. Ele levou comissão de 28 mil. Meu estômago revirou. Rodrigo, meu genro. Ele não só estava no esquema, ele estava lucrando com ele. Olhei para Mercês. E agora? Ela apontou para o quartinho nos fundos. Não tinha porta, só uma cortina. Durmo ali, 9 metros quadrados. Quando saio, minha filha pergunta para onde vou. Quando volto, ela confere as compras. Sua voz quebrou. Eu não tenho mais casa, não tenho mais vida, só tenho... isso. Ela chorou. E eu segurei a mão dela e senti algo que nunca tinha sentido antes. Uma fúria tão grande que não cabia no corpo. Desci do prédio com as pernas firmes. Peguei o celular. Abri a agenda. Procurei um nome que não ligava faz anos. Dr. Raul Mendonça, advogado, amigo do meu falecido marido. Homem sério, correto. Liguei. Ele atendeu na segunda chamada. Vera? Que surpresa! Raul, eu preciso de ajuda e preciso que você confie em mim, sem perguntar muito. Pausa. Tô ouvindo. Você ainda trabalha com direito de família? Trabalho? E com fraudes? Silêncio mais longo. Vera, você tá em perigo? Não, ainda não. Mas várias pessoas estão. E eu vou parar isso. Me encontra amanhã no escritório, 10 da manhã. Obrigada, Raul. Desliguei. Olhei para o prédio de Mercês, depois para a rua, para o ônibus passando, para as pessoas andando, vida normal. Mas embaixo, escondido, tinha uma máquina triturando gente, e eu ia desmontar ela, peça por peça. Porque se eles me estudaram por meses, agora era minha vez de estudar eles. Cheguei no escritório do Dr. Raul às 10 em ponto. Ficava num prédio comercial antigo na Avenida Brigadeiro, 3º andar, porta de vidro fosco com o nome dele em letras douradas desbotadas, cheiro de papel velho e café coado. Raul me recebeu com um abraço apertado. Ele tinha engordado desde a última vez, barriga mais saliente, cabelo mais ralo. Mas os olhos continuavam os mesmos, atentos, desconfiados de mentira. Senta, Vera, conta tudo. Contei. Desde o portão trancado na chuva até a visita na casa de Mercês. Cada detalhe, cada nome, cada documento. Ele anotava num bloco amarelo, sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois, assobiou baixo. Isso é associação criminosa, Vera. Estelionato qualificado. Se provado, dá de 2 a 8 anos para cada um. Eu preciso de provas. Você tem?
Tenho nomes. Tenho a lista que a advogada deixou cair. Tenho o testemunho da Mercês. Raul balançou a cabeça. Não basta. Precisa de algo concreto. Documentos que liguem todos eles. Conversas gravadas. Algo irrefutável. Como eu consigo isso? Ele me olhou por cima dos óculos. Entrando no jogo deles. 2 dias depois, às 7 da noite, voltei à casa do Mário. Com uma desculpa. Toquei a campainha. Ele abriu, surpreso, mas sorridente como sempre. Dona Vera, que surpresa boa! Oi, Mário, desculpa incomodar essa hora. É que eu esqueci uma xícara aqui naquele dia da chuva, lembra? Mentira deslavada, mas ele engoliu. Ah, claro, entra, vou procurar. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei na sala, coração disparado, mãos suadas. A pasta de couro ainda estava na estante. Ao lado, aquele mapa na parede com os pins coloridos. Verde, concluído. Amarelo, em andamento. Vermelho, potencial. Minha casa tinha um pin amarelo. A de Dona Lúcia, verde. Mercês, verde. Mais 6 casas marcadas em vermelho. 6 alvos futuros. Olhei em volta. Mário ainda estava na cozinha, mexendo em gavetas. Tirei o celular do bolso. Um aparelho vagabundo que tinha comprado numa loja de usados por 150, sem chip, só para isso. Fotografei o mapa. Depois me aproximei da estante. A pasta Família Santos estava ali. Abri. Primeira página. Cópia da escritura da minha casa. Com anotações manuscritas na margem. Usufruto. Vulnerabilidade jurídica. Explorar se necessário. Segunda página. E-mails impressos. Meu sangue gelou. Era uma conversa entre Rodrigo e Mário. Data: 14 de agosto. 8 meses atrás. Rodrigo. Mário, falei com a Júlia. Ela tá dentro. A velha confia nela cegamente. Usa isso. Mário. Perfeito. Vou fazer o approach gradual. Primeiro, ganho a confiança. Depois, planto a ideia da doação. A Patrícia entra só no final. Rodrigo. Quanto fica para mim? Mário. Padrão. 60-40. Você fica com 40% da comissão da venda futura. Se a casa valer 520k, dá uns 80k para você. Rodrigo. Fechado. Vou criar o ambiente. Eu tremia tanto que quase deixei cair o celular. Fotografei tudo. Virei a página. Mais e-mails. Agora entre Mário e Patrícia. E Patrícia. O tabelião do 3º cartório já está alinhado. Ele não questiona nada, facilita o registro. Mário. Ótimo. Quantos fechamos esse ano? Patrícia. 6. Mais essa da Vera, 7. Rendimento líquido até agora, 347 mil. 347 mil reais. 6 famílias destruídas. E a minha seria a 7ª. Fotografei tudo, página por página. Mãos tremendo. Ouvi passos. Mário voltando. Fechei a pasta, voltei para o meio da sala, enfiei o celular no bolso. Ele apareceu com uma xícara branca na mão. Achei! Tava na pia ainda. Peguei a xícara. Forcei um sorriso. Obrigada, Mário. Desculpa o incômodo. Imagina. Aliás, como tá indo com a Júlia? Melhorou? Melhorou. Menti. A doação ajudou. Obrigada pela indicação da Patrícia. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de fechar negócio. Fico feliz, Dona Vera. A senhora fez a coisa certa. Saí daquela casa com a xícara na mão e um arsenal de provas no bolso. No dia seguinte, voltei ao escritório do Raul. Mostrei as fotos. Ele leu em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Isso aqui é ouro, Vera. Mas tem um problema. Qual? Você entrou na casa dele sem autorização. Tecnicamente, isso pode ser considerado invasão de privacidade. Um advogado esperto pode anular essas provas. Meu estômago afundou. Então não serve? Eu não disse isso. Ele se inclinou. Serve. Mas não como prova direta. Serve como mapa. Agora a gente sabe o esquema. Sabe quem está envolvido e sabe o ponto fraco deles. Qual? Arrogância. Eles acham que são intocáveis e gente arrogante comete erros. Ele pegou uma caneta,
Começou a rabiscar num papel. Você vai criar uma armadilha. Vai oferecer algo que eles não vão resistir. E quando morderem a isca, a gente grava tudo. Ele sorriu. Exatamente. Passei a noite montando o plano. Raul me ajudou. A isca tinha que ser perfeita, realista, irresistível. E no dia seguinte liguei para Júlia, voz trêmula, chorosa. Filha, aconteceu uma coisa. Mãe, tá tudo bem? Não, é sobre aquele cliente antigo, o seu Arnaldo. Lembra que ele me devia dinheiro? Lembro. Ele quer pagar, mas não tem dinheiro. Quer me dar uma chácara. Vale uns 150 mil. Mas eu não sei se aceito. Tenho medo de ser enganada. Silêncio. Depois a voz dela mudou. Ficou mais animada. Mãe, quer que eu peça pro Rodrigo dar uma olhada? Ele entende dessas coisas. Mordi o lábio. Forcei a voz sair fraca, insegura. Você acha? Acho. Deixa eu falar com ele. Desliguei. Olhei pro Raul, que estava sentado do outro lado da mesa. Ele assentiu. Eles morderam. Agora era só esperar eles se enforcarem com a própria corda. Rodrigo ligou no mesmo dia, 2 horas depois da minha conversa com Júlia. A voz dele estava diferente, mais solícita. Quase carinhosa. Sogra, a Júlia me contou. Que situação, hein? Mas fica tranquila, eu vou te ajudar a resolver isso. Você acha que vale a pena aceitar a chácara? Depende. Onde fica? Qual o tamanho? Respirei fundo. Era agora. Fica em Ibiúna. 3.000 metros quadrados. Tem uma casa simples, poço artesiano, pomar. Ele fez uma pausa. Eu quase ouvi o cérebro dele calculando. Sogra, isso pode valer bem mais que 150 mil. Terreno em Ibiúna tá valorizado. Se tiver escritura limpa, pode chegar em 220 ou 230 mil fácil. Eu sabia que ia fisgar. Ganância tem cheiro. E Rodrigo farejou de longe. Mas eu tenho medo de assinar errado, de ser passada para trás. Por isso eu tô aqui. Vou levar o Mário também. Ele entende de documentação rural. A gente marca uma reunião, vê tudo direitinho e se estiver ok, a gente fecha. Você acha mesmo que o Mário pode ajudar? Sogra, ele é o melhor. Confia em mim. Confia em mim. As mesmas palavras que ele usou quando me convenceu a assinar a doação. Tá bom, mas eu quero levar meu contador também, para me dar segurança. Claro, quanto mais gente técnica, melhor. Desliguei. Olhei para o Raul, que tinha ouvido tudo pelo viva voz. Ele sorriu. Ele nem desconfiou. E agora? Agora a gente monta o cenário. Raul preparou tudo. Contraiu um amigo dele, o André, dono de um escritório de contabilidade. Homem sério, 50 e poucos anos, gravata sempre torta, óculos de aro grosso, ele topou fazer o papel de contador. Mas o André não era só contador. Ele tinha um gravador digital profissional, daqueles minúsculos que cabem num botão de camisa. Isso aqui grava até sussurro a 3 metros de distância, André explicou, mostrando o aparelho. E tem autonomia de 6 horas. Raul também preparou a isca perfeita. Uma escritura falsa da chácara. Não completamente falsa. Era baseada num terreno real que existia em Ibiúna. Mas a escritura tinha propositalmente erros jurídicos óbvios, data inconsistente, assinatura de um tabelião que não existia mais, IPTU atrasado. Qualquer advogado sério pegaria esses erros em 5 minutos, Raul explicou. Mas eles não vão pegar, porque não vão querer. Vão fingir que tá tudo certo para te empurrar para assinar. E aí? Aí eles se entregam, porque vão mentir conscientemente e vão tentar aplicar o mesmo golpe de novo. Marquei a reunião para quinta-feira, 3 da tarde, na minha casa. Avisei Rodrigo. Ele confirmou na hora. Sogra, vou levar o Mário e a doutora Patrícia também. Ela pode dar o aval jurídico. Patrícia. Claro que ela viria. Passei a quarta-feira limpando a casa. Não porque precisava, mas porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos, senão ia enlouquecer. Meu estômago estava embrulhado,
Não conseguia comer. O café descia amargo. Liguei para Raul de madrugada. E se eles desconfiarem? Não vão. E se não falarem nada comprometedor? Vão falar. Gente arrogante sempre fala. Raul, eu tô com medo. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele firme. Vera, você tá fazendo a coisa certa. Não só por você. Por todas as pessoas que eles destruíram. Você é corajosa. Não esquece disso. Desliguei. Deitei. Olhei pro teto. E pela primeira vez em semanas, dormi. Quinta-feira. 3 da tarde. A campainha tocou. Abri a porta. Rodrigo, Mário, Patrícia. Os 3 sorridentes, arrumados, profissionais. Rodrigo me abraçou. Oi, sogra. Trouxe os especialistas. Mário estendeu a mão. Dona Vera, vamos resolver isso hoje. Patrícia sorriu. Aquele sorriso de quem já fechou o negócio antes de entrar. 10 minutos depois, André chegou. Apresentei. Esse é o André, meu contador. Ele vai me ajudar a entender os números. Rodrigo e Mário trocaram um olhar rápido. Mas apertaram a mão dele, educados. Sentamos na mesa da sala. Coloquei a escritura falsa no centro. Mário pegou primeiro. Leu. Passou para Patrícia. Ela fingiu ler com atenção. Mas eu vi. Os olhos dela passaram rápido demais pelas cláusulas. Ela não estava checando. Estava fingindo checar. Parece tudo ok, ela disse, devolvendo o papel. Raul tinha razão. Ela viu os erros e ignorou. André se inclinou, pegou a escritura, passou o dedo pelas linhas, franzindo a testa. Dona Vera, posso fazer uma pergunta? Claro. Essa chácara, o IPTU tá em dia? Silêncio. Mário interveio, voz calma. IPTU de área rural é diferente. Às vezes fica uns meses atrasado, mas não invalida nada. Mentira. André continuou. E esse tabelião aqui? Cartório de Ibiúna, segundo ofício. Ele ainda existe? Patrícia tossiu. Existe sim. Só mudou de endereço. Outra mentira. O segundo ofício de Ibiúna tinha fechado em 2019. André anotou tudo num caderninho. Eu via Rodrigo ficando tenso. Mário mudou de assunto. Dona Vera, o importante agora é decidir. A senhora vai aceitar a chácara? Eu ainda tô em dúvida. Rodrigo se inclinou. Sogra, olha, eu sei que a senhora tem medo. Mas deixa eu ser sincero. Essa chácara vale muito. Se a gente fizer do jeito certo, a senhora pode até vender e ter uma grana boa. Ou, Mário pausou, olhou para Patrícia. A senhora pode fazer uma doação dela para Júlia, igual fez com a casa, protege dos impostos, organiza as coisas. Lá vinha. O mesmo script, a mesma armadilha. Fingi hesitar. Mas, e se eu me arrepender, igual aconteceu com a casa? Rodrigo riu. Um riso curto, ácido. Sogra, que nem da casa. A senhora assinou. Agora é nosso. É legal, tá protegido. Pronto, ele disse. Assinou. Agora é nosso. Confissão explícita de apropriação consciente. Mário completou. Tranquilo. Dona Vera, a gente já fez isso com outras 6 famílias aqui no bairro. Sempre funciona. Ninguém nunca teve problema. 6 famílias. Sempre funciona. Confissão de associação criminosa em série. Olhei para o André. Ele tocou no botão da camisa, onde estava o gravador, e piscou. Gravado. Levantei devagar. Obrigada pela visita, mas eu vou pensar mais um pouco. Rodrigo franziu a testa. Sogra, não deixa passar essa oportunidade. A porta da cozinha se abriu. Raul entrou. Terno completo, pasta na mão, postura de promotor. Boa tarde. Meu nome é Raul Mendonça, sou advogado da Dona Vera e essa reunião acabou. O silêncio foi sepulcral. Mário ficou pálido. Patrícia se levantou, tentando manter a compostura. Que tá acontecendo? Raul colocou a pasta na mesa. Abriu. Tirou as fotos que eu tinha feito na casa do Mário. Associação criminosa, estelionato qualificado, apropriação indébita de idosos vulneráveis. Ele olhou para cada um.
E agora, confissão gravada. André tirou o gravador do bolso, colocou na mesa, apertou play. A voz de Rodrigo ecoou na sala. A senhora assinou. Agora é nosso. E a de Mário. Já fizemos isso com outras 6 famílias. Rodrigo ficou branco. Patrícia tentou sair. Raul bloqueou a porta. Eu já notifiquei a OAB sobre você, doutora Patrícia, e a Polícia Civil. Tem uma viatura a caminho. Ela sentou de novo, as mãos tremendo. Mário me olhou, e pela primeira vez, não tinha mais sorriso, só tinha medo, porque o predador tinha virado presa. Rodrigo foi o primeiro a tentar sair. Levantou rápido, derrubando a cadeira. Deu 2 passos em direção à porta. Raul não se mexeu, só disse, voz baixa e firme. Se você sair agora, eu registro o boletim de ocorrência em 1 hora. E aí você responde em flagrante. Senta. Rodrigo parou, olhou para Mário, depois para Patrícia. Ninguém tinha resposta. Ele sentou. Eu estava de pé, encostada na parede da sala, coração disparado, mãos suadas, mas firme, porque agora, finalmente, eu tinha o controle. Raul caminhou até a mesa, devagar. Pegou o gravador. Segurou como quem segura uma arma. Vocês têm 2 opções. Primeira, eu entrego isso para a polícia agora, junto com as fotos, os e-mails, os nomes das vítimas. Processo criminal, cadeia, perda de registro profissional. Ele olhou para Patrícia. No seu caso, doutora, cassação definitiva da OAB. Patrícia fechou os olhos. Respiração pesada. Raul continuou. Segunda opção. Vocês confessam tudo. Aqui. Agora. Com detalhes. E assinam um termo de reversão de todas as doações fraudulentas. Devolvem cada centavo, cada casa e saem do bairro, para sempre. Mário foi o primeiro a falar, voz rouca, cansada. E se a gente fizer isso, você não entrega para a polícia? Depende. Se vocês cumprirem tudo, eu guardo isso aqui como garantia. Se descumprirem... Raul levantou o gravador. Eu entrego. Silêncio longo. Rodrigo olhou para mim. Pela primeira vez tinha vergonha nos olhos dele. Sogra. Não me chama de sogra. Minha voz saiu dura, cortante. Você perdeu esse direito quando me trancou na chuva. Ele baixou a cabeça. André puxou uma cadeira, sentou, abriu o notebook. Vou registrar tudo. Nome completo, CPF, endereço e cada vítima, cada valor, cada transação. Patrícia foi a primeira a quebrar. Talvez porque tinha mais a perder. Advogada, OAB, reputação. Eu entrei nisso faz 2 anos. A voz saía trêmula. O Mário me procurou. Disse que era consultoria patrimonial. Famílias que precisavam reorganizar bens. Eu achei que era legítimo. Raul arqueou a sobrancelha. Você achou? Ela engoliu seco. No começo, sim, mas depois eu percebi. Os idosos sempre doavam tudo, sempre perdiam o controle, e os filhos sempre vendiam. E você continuou. Continuou porque ganhava bem. Ela olhou para as próprias mãos. 15 mil reais por caso, às vezes mais. André anotava tudo. Raul olhou para Mário. Sua vez. Mário estava encostado na cadeira, braços cruzados, mas a postura dele tinha mudado. Não era mais o senhor gentil e educado. Era um homem cansado, derrotado. Eu perdi minha família de verdade, ele disse, voz baixa. Meus filhos brigaram pela herança. Me deixaram sozinho. E eu fiquei com raiva. Raiva de gente que tinha família e desperdiçava. Então você decidiu destruir famílias de propósito. Não era pergunta, era constatação. Ele não respondeu. Raul insistiu. Quantas? Silêncio. Quantas, Mário? 11. A voz saiu baixa, mas clara. 11 famílias, em 3 anos. 11. Meu estômago revirou. E quanto você ganhou? Mário olhou para mim, direto nos olhos. 620 mil reais. Eu precisei sentar. As pernas bambearam. 620 mil reais. Suor, sangue,
lágrimas de 11 famílias. André continuou digitando. Raul pegou uma folha, colocou na frente de Mário. Escreve os nomes, todos, endereços, valores. Mário pegou a caneta, começou a escrever, e foi aí que Rodrigo explodiu. Porra, Mário, era para ser discreto, você prometeu que ninguém ia descobrir. Mário nem olhou para ele. Você me procurou, Rodrigo, lembra? Você me procurou dizendo que queria uma grana rápida. Eu só ofereci o método. Rodrigo ficou vermelho. Eu não sabia que era crime. Você disse que era só consultoria. Mentira. Minha voz cortou o ar. Você sabia. Você sempre soube. Peguei meu celular. Abri a pasta de fotos. Mostrei a ele. O e-mail. Aquele e-mail de 8 meses atrás. A velha confia nela cegamente. Usa isso. Rodrigo leu. E desabou. Colocou as mãos no rosto. Começou a chorar. Não era arrependimento. Era desespero de quem foi pego. Olhei para ele. E senti nada. Nem raiva, nem pena. Só vazio. Porque aquele homem que chorava ali não era meu genro. Era um estranho que eu tinha deixado entrar na minha vida. Raul colocou outra folha na frente dele. Quanto você ganhou? Rodrigo fungou. Limpou o rosto com a manga da camisa. 112 mil. Ao longo de 1 ano e meio. E sua esposa? A Júlia. Ela sabia? Silêncio. Eu segurei a respiração. Por favor, não. Por favor que não. Rodrigo olhou para mim. Olhos vermelhos. Ela sabia que eu estava ganhando comissões, mas não sabia de onde vinha. Mentira. Mário soltou, sem olhar para cima enquanto escrevia. Ela sabia. Mandou até uma mensagem para você dizendo: se minha mãe chorar, eu faço ela assinar. Meu mundo parou. Que mensagem? Mário pegou o próprio celular, desbloqueou. Procurou, entregou para mim. Print de conversa de WhatsApp, entre Rodrigo e Júlia. Data: 3 dias antes da briga na chuva. Júlia: você tem certeza que isso vai dar certo? Rodrigo: tenho. O Mário já fez várias vezes. É só pressionar ela no momento certo. Júlia: e se ela não quiser assinar? Rodrigo: aí você chora. Fala que a gente tá desesperado. Sua mãe não resiste se você chorar. Júlia: eu não sei se consigo. Rodrigo: Júlia, 80 mil reais. A gente sai da dívida e sobra. Pensa nas crianças. Júlia: tá bom. Se ela chorar, eu faço ela assinar. Minha visão embaçou. Li de novo. E de novo. Se ela chorar, eu faço ela assinar. Minha filha, meu sangue, a criança que eu embalei, que eu protegi, que eu amei mais do que a mim mesma. Tinha planejado me quebrar. Senti algo quente escorrendo pelo rosto. Lágrima. Mas não de tristeza, de luto. Porque naquele momento, a Júlia que eu conhecia morreu. E no lugar dela, tinha uma estranha. Raul se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Vera, você quer parar? Limpei o rosto com as costas da mão. Não. Continua. Porque dor era temporária, mas justiça era permanente. E se minha filha me traiu, ela ia aprender o preço disso. Guardei o celular de Mário no bolso. Não devolvi. Ele não pediu de volta. Raul continuou o interrogatório, mas minha cabeça estava longe, presa naquelas palavras. Se ela chorar, eu faço ela assinar. Júlia sabia. Não foi manipulada. Não foi enganada. Ela escolheu. Escolheu dinheiro. Escolheu conforto. Escolheu um marido criminoso em vez da mãe que deu a vida por ela. André fechou o notebook. Pronto. Tudo registrado. 11 vítimas. Valores totais. Participação de cada um. Raul pegou 3 papéis impressos. Ele tinha trazido prontos. Termo de confissão e reversão de bens. Assinem. Os 3. Patrícia assinou primeiro. Mão tremendo. Mário assinou depois, sem olhar para ninguém. Rodrigo hesitou. E se eu não assinar? Raul chegou perto dele. Aí você sai daqui algemado.
e responde por estelionato, associação criminosa e apropriação indébita de vulnerável, que tem agravante. Dá 8 anos, sem surces, sem condicional. Pausa. Seus filhos vão crescer visitando você na cadeia. Rodrigo pegou a caneta. Assinou. Raul recolheu os papéis, guardou na pasta. Vocês têm 30 dias para reverter todas as doações. Todas. Vou acompanhar pessoalmente cada caso. Se uma vírgula estiver fora do lugar, eu aciono a Polícia Civil e o Ministério Público. Ele abriu a porta. Podem ir. Mário saiu primeiro, cabeça baixa, sem olhar para trás. Patrícia o seguiu. Salto batendo rápido no chão, como quem foge. Rodrigo parou na porta, olhou para mim. Sogra, eu... Sai. A voz saiu rouca, quebrada, mas firme. Ele saiu. A porta fechou. Silêncio. André guardou o notebook, pegou a mochila. Vera, qualquer coisa me liga. Vou monitorar a reversão das escrituras. Obrigada, André. Ele saiu. Fiquei sozinha com Raul. Ele sentou no sofá, soltou o ar devagar. Você foi incrível. Não respondi. Porque eu não me sentia incrível. Me sentia destruída. Raul percebeu. Ficou em silêncio, respeitando. Depois de um tempo, perguntou. Você vai contar para Júlia? Não precisa. Rodrigo vai contar. E daí? Olhei para ele. Daí que ela vai ter que escolher. De novo. Júlia apareceu 2 horas depois. Bateu na porta com força, desesperada. Abri. Ela entrou como furacão. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, cara de quem tinha chorado o caminho inteiro. Mãe, o que você fez? Fechei a porta, devagar. Eu protegi o que é meu. O Rodrigo tá destruído. Ele disse que vocês armaram uma cilada. Cilada? Minha voz subiu. Cilada, Júlia? Vocês planejaram me roubar faz 8 meses. Ela parou. Abriu a boca. Fechou. Eu não... Peguei o celular do bolso, o de Mário, abri o print da conversa, entreguei para ela. Lê. Ela pegou, leu, e o rosto dela desmoronou. Mãe, isso tá fora de contexto. Se ela chorar, eu faço ela assinar. Que contexto pode justificar isso, Júlia? Ela deixou cair o celular no sofá, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas dessa vez eu não abracei. Fiquei de pé, de braços cruzados, vendo minha filha se despedaçar. E senti algo que nunca pensei que sentiria. Raiva dela. Raiva profunda, dolorida. Eu te dei tudo. Minha voz saiu trêmula. Essa casa, minha vida, meu suor. E você me vendeu por 80 mil reais. Mãe, eu estava desesperada. E eu estava encharcada na chuva. Silêncio. Júlia respirou fundo. Limpou o rosto. Rodrigo disse que era só para organizar, que você ia continuar morando aqui, que nada ia mudar. Mas mudou. Olhei em volta. Mudou tudo, porque eu deixei de ser dona, virei hóspede, e você deixou. Eu não queria te machucar, mas machucou, minha voz quebrou. E aí, sim, eu chorei. Chorei porque dói. Dói quando quem você criou vira quem você não reconhece. Júlia se aproximou. Tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Não. Mãe. Você escolheu, Júlia. Escolheu ele. Escolheu o dinheiro. Escolheu me humilhar. Respirei fundo. E agora tem que viver com isso. Ela caiu de joelhos. Literalmente. Mãos no chão, soluçando. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Mas arrependimento não apaga crime. Não devolve dignidade. Não reconstrói confiança. Fiquei olhando para ela. E lembrei da menininha de 5 anos que subia no meu colo quando tinha pesadelo. Lembrei da adolescente que chorou no meu ombro quando levou o primeiro fora. Lembrei da noiva que me abraçou no dia do casamento e disse: Obrigada por tudo, mãe. E lembrei da mulher que escreveu: Se ela chorar, eu faço ela assinar. Não eram a mesma pessoa. Ou sempre foram, e eu nunca quis ver. Abaixei. Fiquei na altura dela. Júlia, escuta bem o que eu vou falar. Ela me olhou, rosto inchado, nariz vermelho.
Eu vou recuperar minha casa, vou anular a doação, e você vai sair daqui. Mãe, não. Você é minha filha, sempre vai ser. Eu não consigo deixar de te amar. Minha voz tremeu. Mas eu não confio mais em você. Ela soluçou mais alto. E confiança, filha, não se reconstrói com desculpa. Se reconstrói com tempo, com ação, com mudança. Me levantei. Agora sai. Eu preciso ficar sozinha. Júlia se levantou cambaleando. Foi até a porta. Parou. Olhou para trás. E o Rodrigo? O Rodrigo é problema seu, não meu. Ela hesitou. Depois sussurrou. Eu tô grávida, mãe. Meu coração parou. De 2 meses. Ela saiu. A porta fechou e eu desabei. Porque ela sabia exatamente onde me acertar. Porque como eu fico com raiva da mãe do meu neto? Passei a noite em claro, sentada na cozinha tomando chá frio, olhando para a parede. Júlia estava grávida. Mais um neto. Mais um pedaço de mim no mundo. Mas também mais um pedaço dela. Dela e do Rodrigo, o casal que tinha me vendido. Peguei o telefone. Liguei para Raul. 3 da manhã. Ele atendeu no segundo toque. Voz alerta. Vera, tá tudo bem? Júlia tá grávida. Silêncio. Raul, eu não sei o que fazer. Ele respirou fundo. Você faz o que sempre fez. Protege você primeiro. Depois, se sobrar espaço, você protege ela. Mas você primeiro. E se ela precisar de mim? Ela vai precisar, mas isso não significa que você tem que voltar a ser capacho. Desliguei. Olhei pela janela. O sol começava a nascer. E eu precisava decidir. Ser avó significava perdoar traição? Ou eu podia ser as duas coisas, avó e alguém com limites? Levei 3 semanas para anular a doação. Raul moveu tudo com uma eficiência cirúrgica. Vício de consentimento, coação moral, associação criminosa comprovada. O juiz nem hesitou. Deferiu em 48 horas. Quando a nova escritura saiu, Vera Cristina Santos, proprietária única e exclusiva, eu sentei na escada da frente de casa e chorei. Mas dessa vez não era tristeza, era alívio. Minha casa, meu nome, minha dignidade, de volta. Mário cumpriu o acordo, reverteu todas as 11 doações, uma por uma. Mercedes voltou para a casa dela. Chorou tanto no telefone que eu precisei ir até lá. Abracei ela na porta, no meio da sala vazia que logo ia encher de vida de novo. Eu achei que nunca mais ia pisar aqui, ela sussurrou. Pisou e vai ficar. João Ferreira também recuperou o sobrado amarelo. Seu Toninho me contou que ele voltou com um cachorro vira-lata e uma horta na varanda. Dona Lúcia foi a última. Quando a filha dela entregou a escritura de volta, Lúcia veio até minha casa. Tocou a campainha. Quando abri, ela me abraçou sem falar nada. Só chorou. E eu chorei com ela. Porque a gente tinha sobrevivido. Rodrigo e Patrícia responderam processo, não criminal, porque cumpriram o acordo, mas civil. Patrícia perdeu a carteira da OAB, suspensão de 5 anos, multa de 80 mil baires. Rodrigo perdeu o registro no Cresce. E a reputação. Ninguém mais quis fazer negócio com ele. Ele tentou vender consórcio, plano de saúde, seguro. Nada deu certo. E 6 meses depois, Júlia me ligou, voz baixa, cansada. Mãe, eu me separei. Não senti vitória, senti peso. Como você tá? Destruída. Ela fungou. Mas foi a coisa certa. Eu não conseguia mais olhar para ele. Silêncio. E o bebê? Tá bem. Nasceu mês passado. Um menino. Meu coração apertou. Como ele se chama? Miguel. Respirei fundo. Júlia, você pode vir aqui. Com o Miguel. Sério, sério, mas tem condições. Silêncio tenso. Você vai fazer terapia. As duas, juntas e separadas. Eu vou. Você vai trabalhar. Não importa no quê. Mas você vai ter sua grana, sua independência. Eu vou. E você nunca,
Nunca vai me pedir para colocar nada no seu nome de novo. Pausa longa. Eu prometo, mãe. Promessa não basta, Júlia. Eu preciso ver ação. Eu sei. Desliguei. E pela primeira vez em meses, respirei sem peso no peito. Júlia voltou. Não para morar comigo, mas para reconstruir. Alugou um apartamento pequeno perto daqui. 2 quartos, aluguel de R$ 1.200. Conseguiu emprego numa papelaria. Salário baixo, mas digno. Começou terapia, toda terça e quinta. E aos poucos, devagar, a gente foi tentando. Eu conheci o Miguel numa tarde de sábado. Júlia trouxe ele embrulhado numa manta azul clara. Cabelo escuro, olhos puxados, bochecha gorda de recém-nascido. Peguei ele no colo e senti algo que eu achei que tinha perdido: esperança. Porque Miguel não tinha culpa. Ele não pediu para nascer numa família quebrada. E ele merecia ter uma avó que amava, mas que também se respeitava. Mário sumiu. Vendeu a casa e saiu do bairro. Ninguém sabe para onde foi. Eu não procurei saber. Gente como ele sempre encontra outro lugar para plantar veneno. Mas pelo menos aqui, no nosso bairro, ele não volta mais. Hoje, 2 anos depois, eu acordo de manhã, faço meu café e sento na varanda. Olho para as casas da rua. Dona Lúcia acena da janela dela. A gente toma café junto toda quinta. Mercê está plantando rosas no jardim. Semana passada ela me deu mudas. João passa com o cachorro, levanta a mão para mim. Sempre educado. E eu? Eu moro sozinha, mas não solitária. Tenho minha casa, meu nome na porta. Minha senha na fechadura digital que eu mesma instalei. Júlia vem 2 vezes por semana. Traz o Miguel. A gente conversa. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a diferença é que agora tem limite. Eu amo minha filha. Mas não a custo de mim mesma. Na semana passada, eu e Dona Lúcia fizemos uma palestra na Associação de Bairro. Tema: como idosos podem se proteger de golpes patrimoniais. 60 pessoas apareceram. No final, 3 senhoras vieram falar comigo, chorando. Minha filha está me pressionando para assinar uma doação. Meu genro disse que é para economizar imposto. Eu não sei o que fazer. Segurei a mão de cada uma. E disse: não assina nada sem advogado de confiança. Nada, nem que seja sua filha, nem que seja seu filho. Patrimônio não é prova de amor. Uma delas me abraçou. Obrigada. Eu estava me sentindo louca, egoísta. Você não é egoísta. Você é dona da sua vida. Hoje de manhã, Júlia me ligou. Mãe, o Miguel falou a primeira palavra. O quê? Vovó. Eu sorri, mas não chorei, porque chorar era o que a Vera antiga fazia. A Vera que se apequenava, que se anulava. A nova Vera? Ela sorri, ama, protege, mas também impõe limites e não tem vergonha disso. Hoje, quando olho pela janela e vejo meu portão, aquele portão que um dia me trancou do lado de fora, eu penso: eu não queria que isso tivesse acontecido. Não queria ter descoberto que minha filha era capaz de me trair. Não queria ter sentido a dor de ser vendida por quem eu amava. Mas aconteceu, e eu não fugi. Não me entreguei. Não virei vítima permanente. Eu lutei. E hoje, quando fecho essa porta à noite, eu sei. Essa casa é minha. Essa vida é minha. E ninguém vai tirar isso de mim de novo. E você? Já sentiu que perdeu o controle da própria vida? Que alguém tirou de você o que era seu? Se essa história te tocou, deixa um like. Se te revoltou, comenta. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque justiça não cai do céu. A gente constrói. Ah, e me conta, de onde você está assistindo? Quero saber se essa história chegou longe. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Porque toda semana tem história nova. E toda história tem uma lição. Obrigada por ficar até o fim. Eu sou a Vera. E essa foi a minha história.